Alguém quer saber o que é de fato apostasia? O que essa palavra significa? No seu sentido mais assim etimológico, é dar as costas para a verdade, é virar-se. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo a carta a Timóteo, ele diz assim: ora, o Espírito, aqui o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos ou doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, obstaculam o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Então aqui o apóstolo está falando de algumas questões que levam para as costas viradas para a palavra de Deus. A apostasia não existe apóstata, nascido de novo, nova criatura não apostata. Mas os ímpios que se passam por pios, os incrédulos que se dão por crentes, estes se voltam radicalmente para tudo o que é piedade cristã quando eles têm alguma decepção, quando eles têm alguma atitude de alguém que contradiz a mensagem do Evangelho. Então, pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo, essas pessoas podem apostatar, elas podem abandonar, e existem aqueles, até o apóstolo João diz, se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por estes não digo que rogue. Interessante isso aqui. Esse pecado aqui, para mim, é o da apostasia. É que a pessoa, aquilo que Pedro diz que é como a porca lavada que volta ao seu espojadouro. Ou o cão que volta ao seu vômito. Ele estava no mundo, vivendo uma vida no mundo, depois veio para a igreja, mas não foi regenerado. Ele não foi transformado, ele não passou pela obra da cruz, ele não foi crucificado e ressuscitado com Cristo. Então ele está lá na igreja. E depois, por as questões da vida, as decepções dele ou a falta de conhecimento, porque Paulo diz que por causa das mentiras que são ditas, eles acabam apostatando. Eu ainda não vi uma verdadeira nova criatura apostatar, nem na história, nem no meu convívio, mas tenho visto muitos falsos cristãos que viraram as costas. O escritor aos Hebreus, ele fala dessa turma que estava na igreja, que experimentou a comunhão da igreja, que experimentou os dons celestiais, que foi participante das coisas que estão relacionadas a Deus, mas que depois de iluminados e de participarem do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus
e o mundo vindouro, e depois caíram. Sim, é impossível que eles retornem. É o caso de Judas, por exemplo. Judas foi uma pessoa que conviveu com Jesus, que participou das coisas espirituais, mas não nasceu de novo. E não nascendo de novo, ele está sujeito à apostasia. Então, a minha compreensão é que a apostasia é o retorno ao mundo do falso cristão, daquele que não foi convertido. Ele ficou na igreja, mas ele não está em Cristo. As pessoas que estão em Cristo são novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, e tudo foi feito novo. É assim que eu entendo a apostasia. Vai haver, inclusive, a grande apostasia nos últimos tempos, porque a igreja está se enchendo de gente sem experiência real de regeneração. Eu não sei se é o seu caso, mas eu queria lhe dizer que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus foi tácito, e não há por que você discutir a palavra de Jesus. E para nascer de novo, foi necessário que Cristo morresse e ressuscitasse, e ao morrer, ele nos incluiu nele para que nós também morrêssemos, porque o pecador sou eu, e eu precisava morrer. O meu velho homem precisava morrer, e então Cristo se tornar a minha vida. Fica aqui essa palavra, e também eu espero que você ganhe uma dimensão real com Cristo Jesus. E se isso for realidade, que você também compartilhe esse material para outras pessoas, e que o Senhor lhe dê graça de ser um instrumento do Evangelho. E sabendo que no mundo você vai ter tribulação, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Somos mais do que vencedores por meio dele. E aqui o meu abraço. Até a próxima.